Boa noite, é mais um Estado da Nação. O convidado para a presente edição chama-se Guimarães Lucas. Ele é um dos vários 8 marxistas. O que são 8 marxistas? Ele vai defini-lo. Boa noite, Guimarães, e bem-vindo ao Estado da Nação. Boa noite. Começar por dizer que 8 marxistas é uma designação que nós, desta geração, criamos para nos designar naturalmente e que pretende significar todo o conjunto de jovens que em 1977, fundamentalmente, fomos chamados para responder às necessidades do país quanto a responder nos mais diversos setores por toda a atividade e por tudo que tivesse a ser realizado em nome das agendas do Estado naquele momento. Portanto, era apenas uma contextualização e muito bem feita aqui pelo Guimarães. 8 marxistas são todos aqueles que, no âmbito do 8 de março, que foi uma data marcante para os jovens de então, que estavam no ensino pré-universitário, ensino secundário, com 18, 19 anos na época, foram chamados para atender a necessidades que o país tinha na época. Passava 1 ano e meio, 2, da independência. Os portugueses tinham abandonado. Exato. A estrutura portuguesa toda, que tinha sido montada, tinha sido desmantelada. E houve necessidade, então, de os moçambicanos... colmatar esta lacuna. Exatamente. Conte-nos como é que começou tudo. Chegou o 8 de março, mas houve uma preparação antes, até se chegar lá. E recebemos indicações de que até houve alguma, passo o termo, rebeldia, por parte de alguns dos que fizeram parte deste movimento. Bom, o que posso contar, do que me recordo, é que, sendo também estudante na altura, éramos alunos, nós fomos informados creio que em setembro ou outubro de 1976, de que teria havido um encontro entre o diretor nacional, na altura CAPES, diretor nacional de educação, com alguns estudantes do liceu, que teria sido o Liceu Salazar, nessa altura era Liceu já 5 de outubro, que viria a ser agora a Escola Secundária Gina Machel, a falar sobre a necessidade dos jovens terem que interromper os seus estudos para responder a uma série de necessidades, porque os portugueses abandonaram a maior parte das empresas, dos postos, quer ao nível do Estado, enfim, de todo um conjunto estrutural de recursos humanos imprescindíveis para que o país continuasse a funcionar. Então, houve essa primeira iniciativa que não teve muito sucesso e eu quero acreditar, naturalmente, devido ao fator surpresa. Nós provínhamos de famílias que vinham de muitas dificuldades, de muitos problemas. O estudar, naquela altura, era o escape fundamental para nos inserirmos convenientemente na sociedade. E essa chamada não foi inicialmente muito bem vista. Aconteceu um segundo encontro, creio que em novembro, se não me engano, com, na altura, Graça Machel, que era ministra da Educação e Cultura na época, que teve o mesmo choque e pronto, vulgarmente nós dizemos que pronto, o marido, que era o presidente da República na altura, decidiu já, penso que com uma orientação já suprema do partido, assumir pessoalmente esta decisão e assim organizou-se a cerimônia do 8 de março de 1977, do qual tive a felicidade ou a particularidade de ter sido praticamente o organizador central de toda a cerimônia. Portanto, quer eu, quer um dos nossos camaradas na altura, porque éramos funcionários do partido na altura, ainda não era partido sequer, mas da Frente de Libertação, portanto organizamos o pavilhão do Machaquena para aquela cerimônia. Então vivenciei isto muito em direto, muito de forma genuína, não é? Para aquilo que muitas vezes são as interpretações que hoje possam acontecer. Vão fazer agora 48 anos, 48 dia 8 anos, de março. É o que é que efetivamente Samora Machel vos disse
no pavilhão de Machaquén. Eram perto de 600 jovens. Eram 600 jovens de todo o país, exato. E Samora começou por nos explicar exatamente o que estava a acontecer. E que nós, pronto, estávamos a vivenciar, mas naturalmente, pela idade e maturidade, não tínhamos a dimensão da responsabilidade acima de tudo, que se pretendia e passar, de facto, para todos nós. E como naturalmente deve saber, Samora era um comunicador excelente. Portanto, com o pavilhão cheio, emocionalmente preparado para nos galvanizar, com todos nós a percebermos, ainda nos primórdios da independência nacional, portanto, com todo o galvanismo próprio das revoluções, não foi difícil todos percebermos que realmente era uma necessidade. Tínhamos que saber e atender a essas necessidades. Era uma espécie de incorporação para o serviço militar. Iam à tropa, iam preencher lacunas no setor da educação, no setor da saúde, função pública no geral. Sim, eu posso considerar que, de facto, pronto, os mecanismos utilizados na altura, o modus operandi realizado, era do tipo militar mesmo, tanto mais que do pavilhão do Machaquén, do modo geral, saímos mesmo em carros militares, que estavam já à nossa espera, porque sabiam que nós iríamos dizer que sim. Com as roupas que trajavam apenas? Naturalmente. Chegámos depois ao local que era aquilo que era, como é que se chama? Aquilo o centro de formação, portanto, dos padres, não é? Católicos. E ali já estavam à nossa espera, com fardamentos militares, etc., próprios já para estarmos internados. E onde foi colocado? Para o meu caso, portanto, nós fomos distribuídos em várias áreas e a minha área calhou exatamente o partido. Portanto, sou do grupo que cria, de facto, o Partido de Frelimo. Portanto, faz a transformação da Frente de Libertação de Moçambique para o Partido de Frelimo. Portanto, eu sou dos 20 que foram escolhidos para dinamizar este processo de criação e instituição do partido naquele momento. Estes 48 anos depois, o que é que pensa do que foi esta ação de Samora Machel? Era uma ação necessária, primeiro. Portanto, eu quero acreditar que, por aquilo que foi a perspectivação política definida para a altura, que era uma revolução popular, e com as consequências que daí derivaram, que particularmente com a fuga dos quadros dos recursos humanos portugueses, não havia uma outra saída. Foi muito arriscado, porque imagine-se, eu olho hoje para um filho meu com 18, 19 anos, e nós tínhamos essa idade. Tivemos responsabilidades muito grandes, mas pronto, com toda a incipiência e ingenuidade que existia em muitos aspectos, estavam todos a aprender. Sim, foi tudo a aprender. E coisa curiosa é que mesmo os dirigentes mais velhos, a maior parte dos antigos combatentes também não tinham grande capacidade de gestão. Saiam das matas. As competências foram desenvolvidas e criadas em conjunto. Então foi, de facto, uma escola de formação de vida. Foi a nossa verdadeira universidade. O país ganhou com os 8 marxistas? Sem a menor dúvida. O país não parou. Portanto, os 8 marxistas garantiram a continuidade, garantiram tudo o que, de certa maneira, hoje poderemos considerar ser a estrutura e a dinâmica, particularmente, do Estado, da indústria e de tudo o que, naturalmente, nós temos como suporte econômico para o país, cultural inclusive, e em todas as áreas, praticamente. Bom, é verdade que se tentarmos hoje dimensionar em função de políticas mais modernas, em função de sistemas políticos democráticos na perspectiva ocidental, etc., hoje percebemos que há, cenários que poderiam ter sido melhores. Percebemos que se calhar fomos grande experiência para a África do Sul, para o Zimbábue,
Mas Moçambique, para aqueles primórdios das independências africanas, particularmente dos países de expressão portuguesa, acabou por ditar grandes exemplos, muitos dos quais pela negativa também, mas a grande verdade é que o aspecto fundamental para mim, e que eu creio que até hoje se reflete, é o de termos que ter a capacidade de perceber de que não podemos pensar nunca que o sistema político é de acordo com apenas o que nós pensamos. Nós estamos, de facto, numa conjuntura mundial que tem ditames com base em fortes capitais que não se prendem só a Estados, particularmente também a grandes capitalistas mundiais, que ditam a sorte dos países, ditam a sorte do desenvolvimento das comunidades e para os quais nós temos que ter muito cuidado. Aprendemos com a situação de Samora, a morte de Samora, com a situação geopolítica, particularmente com a África do Sul aqui ao lado, o impacto e a força que a África do Sul ditou para o status moçambicano, as diversas guerras que fomos atravessando, e é o que assistimos até hoje, né? Conflitos que muitas vezes acabam por ser degeneradas por não termos sido capazes de concepcionar ideias, fortalecer sistemas que fossem genuinamente nossos e que correspondessem às nossas ideias, à nossa praxe. Pronto, há muita coisa que está a ser importada, há muita coisa que vem de fora e isso cria problemas. Estamos com um tipo de democracia, como se está a assistir, por exemplo, atualmente, mas que percebemos que estamos a criar graves problemas. Não? Estamos numa verdadeira democratura, como eu gosto de dizer. Não é? Exato. É uma espécie de democracia com ditadura à mistura. A mistura. Então, isto ainda é uma grande confusão. Então, são os aspectos que, pronto, as dinâmicas e o crescimento, acima de tudo, com juventude já mais escolarizada, mais capacitada sob o ponto de vista de idealização, poderemos conseguir encontrar novos patamares com base em novos paradigmas. E por onde é que andam os 8 marxistas atualmente? Sabemos do encontro que tiveram há pouco tempo, penso que é o primeiro, este efetivamente, que acontece com o Presidente da República, em que são chamados para serem ouvidos. O que é que vocês disseram ao Presidente? Ou o que foi exatamente que o Presidente disse aos 8 marxistas? Bom, eu não estive nesse encontro pessoalmente, mas naturalmente que como associação nós vamos acompanhando entre nós, trocando a informação sobre o que vai acontecendo. Então dizer que, acima de tudo, foi um encontro de cortesia, no sentido de que era no sentido de cumprimentá-lo, e assim aconteceu, e mostrar a nossa empatia pela necessidade de contribuirmos, ou melhor, continuarmos a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Colocamos à disposição do Estado e, como tal, fomos agraciados, não só pela recepção, mas, acima de tudo, pelos cumprimentos do Estado, do Governo, tornando receptiva, de facto, a nossa presença. Ou seja, estão disponíveis, é verdade que alguns de vós já estão reformados, aposentados, uns fizeram carreira no Estado, outros depois passaram para o setor privado, como é o caso. Estão disponíveis os 8 marxistas a emprestarem o seu saber ao país? O que eu poderia dizer, por aquilo que eu sinto ser a sensibilidade do grupo, é que a maior parte de nós, de facto, já demos ao Estado o que legalmente está estabelecido. Sim. Cumprimos a maior parte, o tempo necessário, estamos todos, de um modo geral, já posso dizer que em cerca de 80% estamos já reformados. No entanto, embora a idade, de certa maneira, já é um bocado adiantada, porque já vamos quase todos para os 70, 60 e tal, 70 anos, mas consideramos-nos ainda jovens, sob o ponto de vista intelectual e com capacidade de poder dar um grande contributo em muitas áreas. Querem ser ouvidos, querem que o Estado e o Governo ainda faça uso do que vocês têm como ferramentas de conhecimento e experiência da vida. Quero acreditar que o Estado, acima de tudo, deve ser capaz de perceber que deve saber valorizar competências ainda úteis para este país. E muitos de nós já somos uma geração um bocado diferente daquilo que foram os nossos pais. Sim.
que, de um modo geral, não foram tão estudados, porque, pronto, o sistema colonial assim não permitia. Fomos a primeira classe que aparece com essa experiência. Sim. E não foi só a experiência académica, mas, sobretudo, a capacidade de percepção sobre valores culturais, valores ideológicos, políticos, etc., que podem consolidar um Estado. Eu quero acreditar que, neste momento, no nosso país, das pessoas com maior capacidade de poderem discernir sobre os diversos fenómenos sociopolíticos, ideológicos e mesmo culturais e mesmo econômicos, somos mesmo nós. Porque estivemos em todas as áreas, suportamos o país particularmente na área econômica, no exército, em todas as áreas. Então estamos preparados de facto para ser, penso que mais do que nunca, grandes consultores para este Estado. E é preciso que o Estado perceba isso e reconheça, porque em determinado momento sentimos que não há um chamamento específico à Associação 8 de Março que congrega e sistematiza a nossa existência para podermos incorporar os melhores valores que subsistem, porque sim, muitos já faleceram, para contribuir para este Estado. E isso, de certa maneira, faz com que tenhamos que tocar o dedo na ferida, dizendo que dos que estamos vivos somos capazes, bastante mesmo. Eu dou um exemplo muito claro que nos parece caricato por vezes e que queremos chamar a atenção, é a questão, por exemplo, dos livros na educação. Sim. Das melhores pessoas, dos melhores professores que este país teve, somos nós, é a nossa geração. E eu estou em crer que somos capazes de dar, quase certamente, melhor qualidade em termos daquilo que está a ser produzido do seu ponto de vista ortográfico, do seu ponto de vista de construção frásica, portanto, diremos de correção daquilo que são as obras que têm de sair. Não faz sentido o que está a acontecer, então devíamos ser chamados, sim, porque ainda temos capacidade de dar um grandíssimo contributo, por exemplo, para a qualidade dos livros em Moçambique. Quem fala dos livros fala das mais diversas áreas, né? Em termos de análise. Nós estamos a criar neste momento um centro de pesquisa que pretende dar assessoria às mais diversas áreas do Estado, porque passamos por todas, estamos todos ali. Sim. Estamos com um grupo que neste momento já vai em cerca de 700 e tal pessoas que corporizam a associação, sim, em si. E é preciso lembrar que não são apenas os do 8 de março, vieram outras gerações. É esse o outro aspecto que é preciso ser tomado em consideração, porque sim, uma coisa é falar sobre o Centro 8 de março, que incorporou os primeiros 600 em 1977, número que foi crescendo ao longo do tempo até ao fim da década 80, mas também todos aqueles que constituem a geração em tanto que tal, que são as pessoas de 1974, que é o limite para a existência do antigo combatente. Portanto, depois do antigo combatente surge, de facto, a pessoa, o homem da geração 8 de março, que vai, de facto, até aos anos em que termina aquilo que nós chamávamos a colocação escolar. Portanto, a partir do momento em que deixa de existir a colocação escolar, então toda esta geração foi uma geração de pessoas que foram sacrificadas porque o Estado é que determinou o seu rumo. E depois há este debate, fala-se de uma geração de combatentes, que pegaram em armas, várias frentes, e tem estes que tiveram de interromper os estudos para atender a necessidades específicas do Estado, exatamente, sem usar as armas, exatamente, mas usando o intelecto. Benefícios, direitos que não são iguais. Vocês reclamam por isto também, os antigos combatentes e descendentes dos antigos combatentes da luta de libertação armada, para terem um tratamento diferenciado quando comparado com esta geração dos 8 marxistas. O que é que pensa disto? Eu diria que se nós fôssemos um país que reconhecesse a heroicidade das pessoas, facilmente nós seríamos considerados. Temos muitos heróis. Foram muitos dos nossos que vivenciaram e fizeram coisas maravilhosas para que este país subsistisse. E não foi só este grupo, em 1977, que esteve
no primeiro centro 8 de março, propriamente dito. São os diversos jovens ao longo do tempo. São todos aqueles que vêm a partir de 1974. É muita gente e foi muito sacrifício. Falar de consideração que o Estado teve, o Estado ainda não deu sinais nesse aspecto. Vamos ser claros, objetivos e muito sinceros. Estamos ressentidos nisso, mas pronto, nem por isso deixamos de ser o que fomos e continuamos aqui a estar abertos a dar o nosso grande contributo. Mas queremos acreditar que o Estado tem que ser capaz de valorizar as suas pessoas, valorizar os feitos criados por todos nós. Nós acabamos por ser pioneiros em muita coisa. Sim. Estou eu aqui, por exemplo, a falar sobre coisas pioneiras. Sim. E são muitos outros também que são capazes de fazer o mesmo nas diversas áreas, mas falamos, por exemplo, do setor da educação, onde foi um dos primeiros a introduzir o ensino privado. Mais de um com os toquezinhos de abraço, por vezes, não há muito mais que... Essa experiência de valorização de valores nacionais, o nosso país ainda tem que crescer muito mais. E nós queremos contribuir para que isso aconteça também. Muito obrigado, Guimarães Lucas. Estamos então no Estado da Nação, aqui com Guimarães Lucas. Ele é um dos membros fundadores da organização 8 de Março, que vai comemorar já no próximo mês, dentro de uma ou 2 semanas, 48 anos desde a sua fundação. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta já na segunda parte do Estado da Nação e neste Estado da Nação temos como convidado Guimarães Lucas. Ele é um dos milhares de jovens que nos anos 77, 78, 79, até os primórdios da década de 80, foram chamados pelo Estado para atenderem a necessidades via desafios que o país tinha. Vínhamos ainda do advento da independência nacional, o Estado, a função pública, toda ela debilitada com a saída em debandada dos portugueses. Havia, entretanto, que a estrutura estatal continuar a funcionar. Foi necessário ir buscar estes jovens ainda no ensino pré-universitário, ensino secundário, para poderem então preencher estes lugares que estavam vagos com a saída dos portugueses do país. É Guimarães Lucas, entre homens e mulheres que participaram nesta empreitada. Eu sei que, chegado a uma fase da sua vida, decide enveredar pelo setor privado, no campo da educação. Criou, creio que tenha sido a primeira instituição de ensino primário, secundário, privada do país. Conta-nos um pouco como é que foi essa odisseia. Foi uma odisseia muito interessante, do seu ponto de vista de história. Pronto, não fui exatamente a primeira instituição, mas fui das 3 primeiras. 3 primeiras. Posso dizer que nós,
Colégio Quitabo e o Liceu Alvorada fomos as primeiras instituições privadas. O Portanto, seu caso, colégio era o Colégio Horizonte. Sim. Fomos as primeiras 3 instituições privadas a surgir, de facto, no país independente. A história que eu tenho é que, bom, primeiro, depois de cerca de... Isto já foi em 1992, portanto, cerca de 20 anos após a independência, havia muita carência de quadros. Continuava a grande carência. Estávamos a atravessar, já estávamos no culminar da guerra civil que aconteceu, 16 anos, país dilacerado, e eu sempre tive uma veia para a área da educação, embora nessa altura fosse quadro dos Caminhos de Ferro, mas muito ligado à área de formação. Sim. E considerei que era importante contribuir para que muitos jovens e particularmente adultos fossem capazes de continuar os seus estudos. E isto por quê? Porque o que estava a acontecer é que o parque educacional era muito reduzido, não havia muitos lugares, havia muita vontade, muita fome para o estudo. Sim. E estaria a acontecer naquele momento que o Estado conseguia responder à maior parte dos jovens que etariamente eram estudantes para aquele momento e para alguns adultos, a maior parte já trabalhadores. Sim. E é quando se criam as chamadas turmas especiais, que eram as turmas para os antigos combatentes. Então criou-se um vazio, que eram os que não tinham sido combatentes. Havia problemas, de facto, de espaço. E eu optei exatamente por essa área, e particularmente por aquilo que, graças a Deus, hoje está a começar a tomar proporções muito interessantes, que foram chamados cursos intensivos. Sim. Portanto, eu fazia, na altura, formação para 1 ano e meio daquilo que era a 8ª, 9ª e 10ª classe. Bom, na altura era 7ª, 8ª e 9ª, e depois a 10ª e 11ª classes, em 1 ano, dava este tipo de formação. Então, tive muita gente, tive muitos alunos. E foi uma experiência ímpar, porque acho que foi a primeira escola que surgiu desse género. Aliás, nunca mais conheci mais alguma com a mesma natureza. E fomos nos desenvolvendo ao longo de 20 e tal anos e contribuímos, sem a menor dúvida, para muita gente. Alguns acabaram por ser ministros, outros acabaram por ser dirigentes de mais diversos níveis, espalhados pelo país fora, etc. A maior parte de muitos dirigentes passaram por esta formação. Então foi, diríamos que, óbvio que criei e desenvolvi. Pronto, para a nossa geração, eu penso que aprendemos a fazer muita coisa. Eu transformei-me em um homem de 1001 profissões, não é? Era funcionário praticamente público da administração, era professor, era jornalista, quer dizer, fiz muita coisa. Fui um dos cofundadores do Jornal Desafio, por exemplo. Era o homem que respondia pela revista Tempo, era xadrezista, fui o primeiro presidente da Federação de Xadrez em Moçambique. Contribuí para muita coisa, pronto, naquilo que esteve ao meu alcance. Então, dizer que a educação apareceu assim. Sim. E pronto, isso depois ditou com que não só desenvolvesse esta área, como inclusivamente acabasse por ditar que quase toda a família estivesse envolvida já na educação até hoje. Do qual, pronto, sou um dos grandes assessores hoje de grandes escolas, etc. E andamos nisto. Sim. E como é que olha para a educação do país neste momento? Está boa a educação? Fala-se muito da qualidade do ensino, da qualidade da educação, a todos os níveis. Onde é que estamos a pecar? Bom, acabou por dizer tudo. Estamos a pecar. Estamos a pecar, e eu creio que, acima de tudo, porque destruímos aquilo que eram as pedagogias estabelecidas e que deveriam ter sido transformadas progressivamente. Houve uma ruptura muito grande com os modelos que estavam institucionalizados na época colonial, que naturalmente temos que perceber que, em relação às ciências sociais em particular,
tinham muito condão colonial ideológico. Sim. Isso era preciso alterar. Sim. Mas em relação à área das ciências, em relação ao saber fazer, creio que mexemos demais na estrutura. E, desculpe-me, penso que não soubemos padronizar, de tal modo que até hoje andamos ainda à procura de encontrar metapedagogismos que estejam à altura daquilo que efetivamente nós precisamos. Então, se fosse um jogo de futebol, estaríamos a falar de fio de jogo. A educação não tem um fio de jogo, vamos assim dizer. Como é que está a nossa educação neste campo? Há um fio condutor da base até o topo? Como é que funciona isto? A educação moçambicana ainda não está devidamente padronizada. A título de exemplo, poderei dizer, por exemplo, que nós não fomos capazes, até ao momento, parece que ainda estamos com dificuldades para perceber a importância do ensino técnico. Desmantelamos, de certa maneira, um pouco a estrutura que já existia e que permitiu o surgimento de poucos, mas muitos quadros que estão na indústria nacional e precisamos de muito mais. Ainda não estamos a ter dificuldades para perceber que a chamada formação vocacional deve ser priorizada para um país deste. Estamos a formar muita gente para a área das ciências sociais, que é verdade que é necessário, mas isso não corresponde às necessidades do mercado. E mais grave ainda é que, por causa da política de metas, criou-se uma standardização muito complexa para o padrão de educação que nós queremos, que dita que na pirâmide de formação superior e a restante que a suporta, que deveria ser uma pirâmide normal, está invertida. Em Moçambique temos hoje mais universidade do que institutos, por exemplo, industriais e comerciais. Isso é um absurdo terrível, né? Isso choca com muitos aspectos de perspectivação. Estamos com um problema gravíssimo de grandes indústrias que estão a surgir. Tu tens neste momento, não tens mão de obra. Não tens mão de obra, já não diria qualificada, com o mínimo de competência para garantirmos emprego e sermos capazes de concorrer com mão de obra estrangeira para darmos também emprego aos nossos jovens. É um conflito, um choque terrível. E estás a falar da área dos hidrocarbonetos, mas tens agora, por exemplo, a área da grafite e outras, que são áreas de grande futuro. Mas Moçambique não tem ninguém praticamente para essas áreas. Então, há falhas colossais, sob o ponto de vista de definição de projetos de educação que sejam viáveis e vitais para o nosso desenvolvimento. Eu estou em crer que se fosse quem pudesse determinar nos padrões da educação para o país, era capaz de pegar bastante, não só na área de hidrocarbonetos, do ponto de vista de formação, como na área também da cibernáutica, na área tanto da informática. Nós podemos potencialmente transformar-nos num país de grandes recursos nessa área, porque temos recursos naturais e precisamos de criar recursos humanos que desenvolvam. Utilizar muita experiência eu chamo de experiência japonesa. Eu gosto muito de falar disso, porque eu penso que os nossos dirigentes têm que perceber que há exemplos que são bons no mundo. O japonês que saiu de uma situação quase que de zero, do ponto de vista de desenvolvimento, sim, atingiu patamares. Por quê? Porque mandou estudar os seus filhos. Inclusive mandou reprovar, repetir, para consolidar o conhecimento nas mais diversas classes. E isto ditou hoje o que nós assistimos com o Japão. Moçambique tem essa potencialidade. Moçambique é capaz em diversas áreas, mas temos que virar a nossa formação para o mercado. Não é o que está a acontecer. Nós estamos a virar a nossa educação para as metas estabelecidas pelo FMI, estabelecidas, portanto, pelo Ocidente, e para a acomodação das pessoas no exercício, não por competência. Então precisamos de gente competente, de gente que saiba bater na mesa em defesa de programas que são claramente viáveis. E onde ir buscar essa gente? Parece não haver
vai-se haver um jogo de surdos e mudos. Surdos e mudos. Hoje em Moçambique dá a impressão que os quadros pertencem só a um determinado clube ou clique. Mas de facto não é verdade. Nós estamos falando do 8 de março, mas sentimos que do grupo dos quarentões que nós temos já muito bons quadros. Mas as pessoas estão subaproveitadas. Aliás, a televisão pode fazer esse estudo comparativo interessantíssimo, que é ir à Universidade Eduardo Mondlane, ir à UP, pegue nas dissertações daqueles estudantes todos que passaram nos últimos 20 anos e olhem para aquilo e olhem para a nossa realidade política para perceber o que é que está a acontecer. O que é que de facto não está a ser aproveitado. Por que é que não surge de facto uma área que chamaríamos de investigação, de estudo, que vá, por exemplo, às universidades e pegue só nas defesas, pegue nas teses, para perceber o quanto estamos a perder de tanto investimento que realizamos na educação, mas que não é aproveitado do seu ponto de vista prático. E as pessoas acabam por aparecer no mercado desviadas para as mais diversas áreas, e outros até a vender MCL, a vender empresa, etc. Sentes primor por quem o faz. Sentes primor por quem o faz. Bom, acaba por ser um escape. Sim. Mas potencialmente o que é que poderíamos fazer muito mais por essas pessoas para dar ainda mais emprego? Nós não estamos a potenciar isto. Não potenciamos e depois é o que vemos, esta convulsão social onde... Que acaba por ser um reflexo. Grosso modo, são jovens que estão ali. Diz-se que são jovens desocupados. Nós não criamos emprego exatamente por causa de políticas erradas do ponto de vista da educação. Tudo começa aí. Começa aqui. Esta é a grande questão. Então, se não resolvemos este problema da educação no nosso país, nunca teremos capacidade para enfrentar o nosso próprio mercado, muito menos a inserção de outros mercados à busca dos nossos recursos. Iremos perder sempre. Temos toda a matéria-prima a sair daqui não manufaturada. Por quê? Qual é o problema? Por exemplo, então, isto parte de uma pesquisa simples. Vão às universidades, vão encontrar gente e material suficiente que está pura e simplesmente nas gavetas dos diretores das faculdades, das bibliotecas, porque não há aproveitamento. E aqui não estamos a distinguir filhos de ninguém, não estamos a distinguir amigos, não há paternalismos. Estamos a dizer que há tese, vão buscar, vão saber, fulano de X, chamar este fulano. É moçambicano, demonstra capacidade. Não é termos, por exemplo, áreas como de promoção, inclusivamente da investigação, que funciona à base de concurso, mas concursos que não têm uma estrutura científica de desenvolvimento, de apresentação. E eu estou a dar já a solução, vão. As universidades vão encontrar. Vão aos institutos industriais e comerciais, vão buscar essas teses, vão encontrar. A solução está. Uma das grandes soluções, imediatas, para gente que sabe já o que quer e sabe fazer, e que pode ajudar para este país, portanto, passar para um novo patamar, no mínimo já com recursos humanos mais capazes de gerir o processo. Porque nós estamos a ter gente que saiba gerir processos. Falando de gerir processos, há um processo político também, que tem de ser gerido, e devidamente gerido, para não desembocar nestas situações que estamos a ver. Quase que todo o país, a Zona Sul, é praticamente o epicentro, neste momento, de situações de convulsão social. Inhambane, Gaza, Maputo, mais tímido agora, mais de forma tímida, mas Inhambane e Gaza, nestas últimas semanas, estão a dar sinais claros de que grande perturbação. Muita coisa não está boa. Sem a menor dúvida. O país não está bem. Temos que reconhecer isto, não é? E isto obriga a que todos nós, e particularmente no nosso caso, pessoas com a experiência que temos, de perceber que, se chamados, podemos dar o nosso contributo para a solução dos problemas. Os problemas, as manifestações, os conflitos, as guerras, todas elas, de um modo geral, derivam da má gestão.
Se eu não for capaz de criar uma sociedade equilibrada, tenho que me preparar para a conflitualidade e automaticamente para situações de perturbação. Eu tenho que estar preparado. E sem a menor dúvida, pronto, para nós que somos desta geração, vivemos muito Samora Machel, vivemos muito os primeiros grandes dirigentes e percebemos muitos problemas, muitos erros. Pronto, temos que entender que, de certo modo, foram pessoas que, com a sua heroicidade, deram tudo do seu saber, com poucos recursos humanos, mas à medida que o tempo foi passando, fomos tendo capacidades que, como acabamos de dizer, que não foram devidamente aproveitadas. E vamos dizer que destruímos o tecido social, sem nos apercebermos as dinâmicas encontradas sob o ponto de vista de gestão, a partir também dos nossos posicionamentos e conflitos externos, acabaram por ditar o status em que nós nos encontramos. Este status, se por um lado corresponde a muitos erros e graves que foram cometidos a partir das nossas próprias elites políticas, particularmente esta última geração de elites políticas, ai meu Deus, é um problema muito sério. Mas também porque, acima de tudo, não estamos a ser capazes de perceber que num mundo tão globalizado como é este, não poderemos ser, em termos de gestão política, diferente dos outros. É muito complicado isso. E essa diferença não é só do ponto de vista ideológico, é só do ponto de vista como assumimos esses valores ideológicos. Para o caso de Moçambique, onde está a gravidade da situação está na aplicação do sentido de democracia. Não há democracia. Ouvíamos dizer muitas vezes que a democracia em África, infelizmente, não está a ser funcional. E eu nunca pensei viver isto no meu próprio país, mas estou assistindo. Já não estamos perante, ideologicamente, aquilo que se chamava democracia popular. Estamos numa democracia que já é liberal, mas estamos a ter muita dificuldade de aplicá-la. Mas muita dificuldade. E mais do que tudo isto, nós estamos a ser capazes também de aprender com os países vizinhos. A África do Sul, para nós, que é dos melhores exemplos que podemos encontrar, sabe resolver os problemas da tolerância, da reconciliação de forma mais efetiva. Nós, infelizmente, que fomos, de certa maneira, campeões do ponto de vista de ideologia socialista em determinado momento, mas degeneramos bastante. Estamos a ter graves problemas de inserção no mundo político global. E como é que vê o país nos próximos tempos? Face a essa situação. Estamos mesmo já a sair. Muito bem. Moçambique, eu penso que é um país que tem pernas para andar, tem riqueza suficiente, embora com a pobreza que se vive. Como tal, precisamos de saber gerir os nossos recursos. Para isso, é preciso que haja... Recursos naturais e humanos. E humanos. É preciso que o nosso governo atual, a Frelimo, para este caso específico, saiba sentar-se com o Venâncio Mondlane. Estes são os pontos básicos de referência para acalmar a situação, sentarmos e começarmos a trabalhar numa perspectiva diferente. Venâncio Mondlane está determinado para mudanças efetivas, mas a Frelimo, que é um partido chave no nosso país, tem que aprender realmente, inclusivamente, e preparar-se para ser um dia oposição, porque a vida é assim. E se calhar isso é que a fará crescer. Muito obrigado. Foi então esta adoração nesta quarta-feira com Guimarães Lucas. Ele é um dos milhares de 8 marxistas, ainda tenho dificuldades para enunciar este termo, aprendi há pouco tempo. 8 marxistas são todos aqueles que fazem parte daquele grupo de jovens que, em 1977, 2 anos após a independência, tiveram de atender a necessidades que o país tinha para preencher vacaturas que estavam no Estado, na função pública,
tinha sido deixado ao desbarato pelos portugueses. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite e até a próxima.